Espero que esteja tudo bem com você. O meu nome é Maitê, eu sou doula e atuo com as práticas integrativas e complementares na saúde, tanto na gestação quanto intraparto e pós-parto. Bom, quando eu comecei essa jornada há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria vivendo o que eu vivo hoje em relação às experiências tão lindas junto ao parto tântrico. Mas hoje eu quero contar para você o quanto é possível ter um parto positivo e, quem sabe, prazeroso. Além de contar também um pouquinho das técnicas que são necessárias e dos processos, né, pré-requisitos e como tudo isso acontece. Trazer um pouquinho da minha experiência, do que eu vivencio e daquilo que eu percebo que faz diferença para esse momento ser mais positivo, ok? E para que a nossa comunicação seja mais interessante, eu vou contar uma história. Essa história começa há muito tempo atrás, quando as mulheres ainda pariam nas suas casas com as parteiras. Ali, os recursos eram poucos, as necessidades eram muitas. A fé também era muita. A fé não só na pessoa que estava ali lhe dando apoio, mas também em si. Afinal de contas, essa era a melhor e, na maioria das vezes, a única opção que aquelas mulheres daquela época viviam. O tempo foi passando e então chegou naturalmente a influência médica no parto. O parto foi, por sua vez, mecanizado. A mulher foi disposta em uma posição não muito agradável para si, mas totalmente conveniente ao médico. As técnicas aplicadas naquele momento eram das mais variadas e vamos considerar, de uma certa forma, frias, porque elas foram pensadas somente no sucesso físico, né? Eram técnicas praticadas por homens e, na maioria das vezes, os companheiros dessas mulheres que estavam parindo não participavam, tanto na época das parteiras quanto na época de mecanização hospitalar do parto. Ali, ele recebia somente a notícia de que seu filho estava nascendo e ele esperava do lado de fora, e assim que esse bebê nascia, ele recebia a sua notícia e o seu filho. Naturalmente, no pós-parto, esse homem também era alheio a essa história, concorda? Sempre vamos ter exceções, ok? Não deixe de considerar as exceções. Claro, não só as exceções, né, dos parceiros que acompanhavam as suas mulheres, né, mas também das parteiras que permitiam que esses homens participassem, ou dos médicos que permitiam que esses homens participassem, enfim. Vamos levar em consideração aqui que essa história não é uma história fixa e que existe sim as exceções. Bom, continuando nossa história, o tempo continuou passando e essas mulheres que recebiam esse tipo de nascimento começaram a se sentir incomodadas. Elas percebiam que esse estilo de nascimento gerava em seus campos emocionais algumas feridas que permaneciam por toda a sua vida. Um sentimento de tristeza e melancolia que muitas das vezes ela não percebia de onde vinha. Mas aquelas que olhavam para si com mais honestidade, elas percebiam de onde vinham e elas identificavam que era deste momento. Porque da mesma maneira que seus filhos eram retirados friamente dos seus úteros, elas também não se sentiam respeitadas, vistas e acolhidas. Naquele momento, naquela época, essas mulheres, naturalmente, começaram então a fazer alguns movimentos. Estas, por sua vez, estudavam sobre o parto. E elas perceberam a necessidade também de estudar sobre as técnicas realizadas nesse hospital, porque somente quando você entende quais técnicas são essas, se elas realmente são necessárias ou não, é que você consegue ter argumento. Então, esse movimento que chamaremos de movimento de incômodo,
Inicialmente, começou silencioso e as suas consequências foram crescendo aos poucos na nossa sociedade. Porque antes as mulheres, por confiarem cegamente nos procedimentos médicos, achavam que aquela dor emocional, que a depressão pós-parto, a dificuldade em amamentar, a dificuldade em estabelecer um vínculo com o seu bebê, por exemplo, com o seu parceiro, consigo mesmas, era sua própria culpa. E quantas de nós ainda não achamos isso até hoje, não é verdade? Então, ali, né, nesse nosso tempo e espaço de história, algumas começaram a olhar de maneira mais crítica para esse momento, a acreditarem um pouco mais em si e começaram a duvidar. Pô, será que estamos realmente recebendo atendimento humanizado, um atendimento humano? E de fato, alguns profissionais, principalmente, né, quando algumas dessas mulheres que se sentiam incomodadas com o quanto um parto violento e frio pode repercutir negativamente na história, não só de si mesmas, mas das outras mulheres que estão ao seu redor. Isso começa a incomodar de fato, né? Quando elas veem isso acontecendo, né, e elas são as filhas das mães que sofreram isso, ou que nasceram desses partos, né, e vem a consequência nas suas mães, isso incomoda. E naturalmente, com o crescimento desse movimento, cada mulher e cada homem também incomodado achou o seu lugar nesse universo tão vasto, porque quando algo incomoda, a gente começa a trabalhar por resolver. E aí, uns se manifestaram na tradição de parteiras mesmo, mantiveram a tradição, outras se tornaram enfermeiras obstétricas, pediatras, doulas, psicólogas, fisioterapeutas, cada um no seu lugar, se dando as mãos, se complementando, né? E aí a gente percebe que o parto humanizado não surgiu por acaso, ele também foi uma consequência da conscientização social, principalmente feminina, e da pressão que essas mulheres fizeram no sistema de saúde, no exemplo, né, e na transformação dos movimentos que elas faziam naturalmente, né, e isso acaba se tornando um estilo de vida. E é interessante que a gente vê isso acontecendo até os dias de hoje, não é verdade? Então, hoje eu diria, por exemplo, que nós vivemos um misto. Porque, embora eu tenha contado uma história linear aqui para vocês, ela acontece em variadas nuances em muitas culturas e regiões do nosso planeta. Então, cada cultura, cada região e cada prática por si só está em algum momento dessa história que eu contei. E além dessa história que eu contei para vocês, ela continua, claro, porque com esse movimento, quando as mulheres começam a acreditar em si, quando elas começam a apoiar umas às outras, quando elas começam, então, né, a construir um parto mais positivo, é natural que elas comecem a querer liberdade de escolha, que ela comece a querer liberdade de movimento, porque elas começam a perceber que ficar parada, deitada com as pernas para cima, não é a melhor opção, né? Então, quando a gente começa a testar, então foi se percebendo a necessidade de mudança e junto com essa mudança a necessidade de se olhar para esse momento, né, de uma maneira diferenciada. Então, quando essa história continua, né, e essas mulheres confiantes em sua equipe, no ambiente de assistência, na sua capacidade de parir, quando isso acontece, elas recebem então um preparo adequado, é natural que a sua mente comece a curtir mais, a desejar mais também um parto mais positivo, certo? Inclusive, aqui neste momento da nossa história, algumas mulheres começam a relatar um certo êxtase, uma capacidade de sentir satisfação em alguns momentos dos seus partos e temos agora uma nova questão. Por que algumas, mesmo com todo o atendimento adequado
e uma preparação dita como adequada, sentem dor e outras sentem prazer. Isso. O que estas mulheres que conseguem curtir o seu parto e sentir êxtase em alguns momentos ou durante todo o seu parto têm de diferente? E antes de continuar essa história, eu quero contar uma coisa. Você já parou para pensar que talvez a ideia de parir com dor seja um sinal de que esse preparo ainda falta alguma coisa, de que ele ainda não está completo? Porque se for pensar bem, quando a gente entende a fisiologia do parto espontâneo, os hormônios, as zonas reflexas que são erógenas, a anatomia, o processo e as necessidades dessa mulher, dessa díade ou dessa tríade nesse momento, e por sua vez a gente pensa na energia sexual e no momento sexual, as zonas erógenas, as áreas, a fisiologia, a anatomia, o processo e as necessidades sexuais. Então aqui eu tenho o parto, aqui eu tenho o momento sexual. E perceber não só a similaridade desses dois momentos, mas que durante o parto, além de similar, é potencializado. Durante um orgasmo, o nosso útero, o nosso canal vaginal se expande e contrai, assim como numa contração. Mas por que durante a contração a gente não sente prazer? O que está acontecendo com essa fisiologia? Ou melhor, o que não está acontecendo? Agora eu vou te contar uma outra história. Uma história de um povo que viveu há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Esse povo viveu ali o que hoje é conhecido como Paquistão. Eles praticavam o que hoje chamamos de Tantra. Viviam em prazer. Eram um pessoal pacífico, sentia plenitude em cada momento das suas vidas. Essas pessoas viviam em contato com a natureza, em contato consigo mesmos, em contato uns com os outros. Inclusive, a palavra Tantra significa Tan, rede, apoio, conexão. E Tra significa iluminação e expansão. Pensem que da maneira com que eles viviam, era normal, eles terem uma filosofia, práticas diárias, estilos de vida que conectava com a existência e o sentimento do êxtase, ok? Agora eu quero que vocês imaginem como que era um parto neste lugar. Se a comunidade vivia em plenitude, as relações, a concepção de um bebê ali era naturalmente assim também. E o parto como extensão, continuação dessa mesma energia sexual também era prazeroso. O bebê recebia os benefícios natos de se nascer assim, Nascer assim lhe causaria em suas estruturas internas e internas certas reflexões, certas consequências. Hoje, artigos científicos nos mostram o quanto o nosso estilo de vida influencia na estrutura desse bebê e no futuro que essa criança terá, que esse adolescente e que esse adulto, por sua vez, que irá conceber também, vivenciará. Esses estudos também nos mostram o quanto os hormônios que são excretados durante a gestação materna e o parto influenciam. Os malefícios que o excesso de hormônio, como por exemplo hormônios do estresse, como cortisol, causam nas estruturas como um todo. Então, quando a gente entende o quanto o parto pode ser prazeroso e conhece os benefícios de um parto menos estressante, digamos assim, é natural que queiramos ir cada vez mais para essa direção, cada vez mais ao parto com menor índice desses hormônios que são nocivos, ok? Acaba sendo naturalmente, uma experiência mais positiva. Os drávidas, por exemplo, são aqueles que viviam essa realidade de maneira mais plena. E mesmo quando um novo povo chegou, colonizou aquele lugar e reprimiu a sua cultura e os seus hábitos, algumas tentativas de esperança, inclusive, e tudo mais, de não permitir que essas práticas morressem,
alguns do seu povo saíram do seu povoado de fato e levaram consigo esses conhecimentos, essas práticas e começaram então a distribuí-los em cada lugar em que eles chegavam. E foi por isso que o Tantra não morreu. E essas práticas hoje inseridas na nossa comunidade, assim como o Qigong, a medicina chinesa, a medicina tradicional ayurvédica e tantas outras, né, de origem tradicional que nos beneficiam tanto, são passadas. As histórias são muito similares, mas afinal de contas, o que são essas práticas, né? O Tantra, por exemplo, tem a sua linha de Tantra Yoga e o Qigong. Esses, por exemplo, possuem práticas corporais de fácil execução e de compreensão, ou seja, todos conseguem realizar, basta se abrir para a possibilidade. É diferente da yoga tradicional, ok? Que tem as suas práticas baseadas na disciplina, no controle do próprio corpo, na elevação, né, do espírito, com as práticas de controle corporal, disciplina e por aí vai. O Tantra Yoga, junto com o Qigong, se complementam perfeitamente bem em práticas mais suaves, mais livres, com um objetivo, né, maior de sentir o bem-estar e a satisfação. Não só nas práticas em si, mas também na respiração, no dia a dia. Porque quando a gente começa a fazer essa prática, a gente começa a entender que não basta somente um momento de satisfação, ou seja, ter satisfação só ali na prática, né? Sentir êxtase em tudo ou no máximo das atividades do dia a dia também torna-se essencial e muito lógico. Para que essa energia vital seja preservada, porque senão ela será desgastada e essas práticas foram adaptadas ao preparo do parto, né, a preparação para o parto junto com as demais práticas, porque muda muito a nossa perspectiva de vida, de fato muda o nosso estilo de vida. E quanto mais a gente consegue fazer essa imersão e essas mudanças em vários aspectos, que eu explicarei mais para frente, maior e melhor o resultado intraparto e pós-parto, porque acaba que o prazer no parto e no pós-parto é natural para quem aprendeu a viver em prazer, de fato, né? Em satisfação, em bem-estar, mesmo que tenha começado ali durante a gestação, por exemplo, né? Ai, Maitê, mas eu não posso começar isso durante a gestação? Deve, né? A partir do momento que você começa, é um ganho, independente do momento que você está. É claro que o ideal talvez fosse para aquele casal ou para aquela gestante, ou para aquela mulher, na verdade, né, antes de gestar, né, enquanto eles ainda estão planejando conceber, claro, mas infelizmente não vivemos numa comunidade ideal, numa realidade ideal. A gente faz aquilo que é possível, né? Então, se você descobriu isso só agora e você está gestante, ainda é hora. Se você descobriu isso só agora e você já está quase parindo, ainda é a hora, porque já é um ganho, já é algo que vai se acrescentar na sua história daqui para frente, né? Se você descobriu isso só agora, no pós-parto, ou em altas idades da maternidade, ou, ai, Maitê, eu não quero ser mãe, isso também não se aplica a mim? Claro que se aplica. Todos nós queremos viver em bem-estar, estar bem conosco, entender o que fazer para estar bem conosco. É muito importante, na verdade? Então, de fato, eu acredito que é para todos nós. Quando eu morei na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer uma parteira que morou e trabalhou por muitos anos na Alemanha. E ela me contava sobre como os partos lá eram diferentes dos daqui e como o parto tântrico era implementado. Lá, as parteiras ensinavam sobre a prática desde cedo durante o pré-natal. E assim, quando o parto começava, elas davam privacidade para esse casal que já conhecia a prática, e então eles colocavam a prática que bem desejassem ali naquele momento. É claro que a mulher não precisa esperar, por exemplo, que o seu parceiro
entre nessa jornada com ela. Ela pode sim assumir o seu próprio bem-estar, na verdade, ela deve fazer isso, né? Sem expectativas de que seu parceiro irá fazer também. E mesmo que seu parceiro realize e embarque nesta jornada junto com ela, este parceiro também deve entrar sem expectativas de que essa companheira entre. Então, ambos, né? Somente assim, através da falta de expectativas de ambos. Essa expectativa, ela precisa ser completamente sem expectativa e entregue, e até mesmo sem retorno. E é assim que este caminho aumenta a sua chance de ser bem-sucedido. Ambos fazendo o seu papel sem cobrar que o outro faça também. Quando a mulher ou gestante ou o casal busca com esse foco, eu percebo inclusive que já não são pessoas comuns, né? É uma pessoa que já possui uma certa inclinação ao parto natural, porque é mais possível. É mais difícil ter um parto tântrico ou um parto com maior índice de bem-estar e de positividade quando ele é repleto de intervenções e etc, tá? Mas não significa que aqueles que buscam uma cesárea respeitosa, que necessitem de uma indução bem indicada, estejam fadados a terem um parto dolorido. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, a dor está mais ligada à tensão proveniente dos fatores variados internos, mentais e emocionais, que eu já vou citar logo, do que de fato com a assistência. Embora a gente também vai perceber o quanto a assistência pode ser sim e é um fator que faz com certeza muita diferença, né? A gente vê isso na prática. Quem é que se imagina, por exemplo, fazendo amor com um monte de médico te direcionando o que fazer? Tem até um vídeo interessante na internet sobre isso, com as luzes acesas, com intervenções, com os olhares de outras pessoas o tempo todo, não é verdade? Existem casais que surpreendem, viu? Mas, no geral, pela lógica, percebe-se a dificuldade natural que essa situação coloca neste momento, né? Então, quando eu digo, né, que o parto é a mesma coisa do que esse ato de amor, é um ato de amor, né? Então, o parto espontâneo, natural e mais privativo, ou seja, com menor interferência e tudo mais, acaba sendo naturalmente mais propenso a esse estilo, né? A essa consequência. Quando eu digo que o parto é uma oportunidade de cura, não só para a mãe, mas também para todos os envolvidos, eu imagino que não seja novidade para ninguém, mas muitos dos profissionais do parto percebem que ali é um momento intenso, não só pela parte física, que é literalmente, né, gritante aos nossos ouvidos, mas também pela clareza de que aquela sensação não é só emocional, não é só física também. Quando as mulheres vivenciam dor, nós percebemos que aquela dor não é só uma dor física. Existe algo tão profundo gritando dos seus corações, não é verdade? Para a psicologia, quanto antes a gente cuida das emoções não acolhidas, dos pensamentos, das experiências que nos marcaram a alma, melhor será para este momento do parto. Porque tudo que não foi olhado antes explode ali naquele momento. E a nossa capacidade de lidar no momento do parto fica alterada. Porque durante a gestação, a gente entra na criança interior. E durante o parto, a gente entra nessa criança interior em crise. Então, como é essa nossa criança interior? Como foi a nossa infância? Percebe quanta coisa ali se manifesta naquele momento? Né? E quais são os recursos que essa mulher tem neste momento? Eu vejo muitas pessoas dizendo que não se lembram da dor do parto, e sim da maneira com que elas foram cuidadas, acolhidas e assistidas. Mas ainda, no foco das coisas que acontecem no parto, eu quero citar para vocês algumas delas que influenciam a qualidade do parto, né? Que quando bem cuidadas previamente, aumentam a chance dele ser positivo e até mesmo extasiante. Aqui eu vou citar de uma maneira resumida e simplificada, tá?
porque os fatores para o sucesso de cada uma é individual, né? Assim como cada história, cada maneira de viver, de lidar, cada estrutura mental, cada capacidade nata e etc. Cada individualidade. A primeira coisa é um pré-natal bem feito. Suporte técnico do obstetra, da parteira e da enfermeira, né, ou de todas juntas, ou de uma só, enfim, ali encarregadas, né, elas são responsáveis pelo pré-natal, então elas vão direcionar, inclusive, aos demais profissionais, de acordo com a necessidade daquela mulher, daquele casal, os tratamentos que estas, por sua vez, não exercem. O segundo é equipe multidisciplinar. Este tópico leva em consideração que esta mulher tem aquilo que eu disse antes, né? Então agora ela também terá apoio de outros profissionais e estes conseguem ter uma visualização mais ampla do seu caso, né? E eles conseguem trabalhar juntos por tornar completo essa assistência, que é também uma investigação adequada da evolução e um acompanhamento desta gestação, garantindo que ela seja o mais saudável, bem-sucedida e de baixo risco possível. O terceiro, de extrema importância, mas também é o único que pode ser removido dessa lista, digamos assim, de maneira controlada. Por que de maneira controlada? Porque uma mulher que não tem apoio externo e familiar, por exemplo, nas suas decisões, enfrenta algo muito intenso e ela precisa ter os demais pontos que eu citei. E vou citar de uma maneira assim, muito, mas muito bem estruturados. Por quê? Porque ela só pode contar consigo. E ela precisa estar bem com isso, né? Isso precisa lhe bastar. Receber o apoio familiar e externo, apesar de não estar no controle desta mulher, é importante. Porque a maioria de nós não possui estrutura interna suficientemente forte para bancar tudo sozinha de maneira plena, sem se sentir impactada com aquilo que lhe vem de fora. É necessário, de fato, embora possível, ter um equilíbrio e uma plenitude quase divina, não é verdade? O quarto ponto aqui tem o foco na mulher. E eu vou dividir esse ponto em mais outro 9, que são 1. Empoderamento. Empoderamento é basicamente a confiança que ela tem em si, o conjunto de fatores que faz com que essa autoconfiança fique ótima. E é quando possível, né? Ela tem uma autoconfiança legal, ela confia na equipe e ela confia no processo. O segundo tópico é conhecimento e preparação, porque sem conhecimento é quase impossível, embora vemos algumas exceções por aí, ter o empoderamento e as demais capacidades que eu vou citar. E aqui todos os profissionais são essenciais por oferecer o compartilhar desses conhecimentos. E aqui entra muito bem o papel da doula, que também é de informar. O terceiro tópico é vida em êxtase. Saber ou aprender a viver em prazer. Porque se eu não tenho o hábito diário, adquirir essa capacidade somente ali durante o trabalho de parto, é como se fosse fazer mágica. A nossa mente e o nosso corpo geralmente tende a ir para o caminho que ele mais conhece, que ele já conhece. Em momentos de crise, por exemplo, ele raramente vai para um lugar positivo espontaneamente. Então aqui nós precisamos ter um hábito diário antes. O quarto tópico é ter uma boa relação com a sua própria sexualidade. Porque se eu não tenho prazer comigo e com o outro, como é que eu vou sentir prazer se ele não é algo palpável para mim? Como eu vou sentir bem-estar? Como é que eu vou sentir algum tipo de êxtase? Aqui também entram os tabus, como eu lido com eles, os bloqueios, né? E nesse sentido, eles precisam ser superados. Estar bem resolvida é o nosso quinto tópico, inclusive emocionalmente e mentalmente. Porque no momento do parto ainda vai aparecer mais alguma coisa que você não viu. Às vezes você fala, nossa, já resolvi tudo.
e ali no momento você se surpreende. O sexto tópico é ter o hábito de fazer catarses rapidamente, ou seja, inteligência emocional. Ter o hábito de se acolher, dizer aquilo que pensa, se autoempoderar, autocuidar-se e ter essa estrutura de uma maneira com que você retorne ao ponto positivo é muito importante. Sétimo, desenvolver a capacidade de entrega. Eu chamaria esse tópico de desapego e relaxamento, porque se eu não entrego e não relaxo, todos os itens que eu falei acabam não adiantando 100%. Querer exercer o controle no parto e na maternidade é uma lição que nós percebemos que é quase inútil, não é? Quanto maior a nossa capacidade de desapego, confiança e entrega, maior a nossa capacidade de sentir plenitude. O oitavo tópico é aprender a aliviar possíveis dores e tensões. Estudar quais métodos de alívio natural estão à sua disposição, quais você mesma pode se oferecer. Esse tópico acaba conversando com o tópico número 2, né, que fala sobre conhecimento, tá? Mas eu quis dar um ênfase nesse porque vale a pena estudar bastante sobre esses métodos, pois eles atuam como um bálsamo de alívio. Caso você não tenha, por exemplo, uma atitude mental ali no momento adequada, esse é o seu plano B. E aqui entra muita coisa: liberdade de posição, cromoterapia, aromaterapia, acupuntura com ou sem agulhas, hipnose, respiração, contratar uma pessoa só para te relaxar, água quente, apagar as luzes, silêncio, etc. 9. Encarar a solidão e aprender a pedir ajuda. É claro que nós podemos buscar apoio e devemos aprender a pedir ajuda nos momentos em que nós sentimos cansadas. Não só pelo prazer do compartilhamento, porque a gente possibilita que as outras pessoas também vivenciem aquele momento tão raro, mas também é importante desenvolver a habilidade de assumir sozinha, porque muito dos papéis, né, não só maternos, mas também na vida, são realizados sozinhas. Então, desapegar da expectativa que você terá apoio aumenta o nível do compromisso consigo e com o seu corpo. Aqui eu diria que é muito importante, assim como qualquer outro lugar, ter equilíbrio. O momento de agir sozinha e no momento de agir em grupo. Eu preciso ter equilíbrio aqui para eu também sentir plenitude nessa minha jornada. O Qigong tem como base as práticas corporais, ok? E aí, quando a gente fala em Qigong, a gente também está falando em mobilização da energia vital, também chamada de Qi pela medicina chinesa. E o Qi está intimamente ligado à nossa energia sexual e também à Kundalini, ok? Eu quero te ensinar aqui 4 exercícios. Para a mobilização do Qi, ou seja, dessa energia vital, eu preciso ter a capacidade de concentração. E a concentração, ela está intimamente ligada com aquilo onde eu visualizo. Então, quanto maior a minha capacidade de concentração, maior a concentração também de Qi. Porque conforme a medicina chinesa, quando eu direciono a minha atenção, eu também estou direcionando o meu Qi. Quando eu faço isso no meu corpo, eu direciono a energia vital para aquele ponto e para aquela região, ok? Então, vamos fazer o seguinte. O primeiro exercício é concentração. Entender o que é essa concentração, né? O que implica essa concentração, que o Qi está ali aonde eu concentro. Então, escolha alguma região do seu corpo. Primeiro, sente-se. Aqui eu estou sentada. Você precisa se sentar em um lugar confortável. E agora você vai fechar os seus olhos, vai respirar profundamente e vai trazer toda a sua concentração para esse momento. Os pés descalços no chão, ok? E então, você vai trazer a sua consciência para algum lugar do seu corpo. Talvez que você sinta tensão ou que você sinta uma maior necessidade de olhar e você se concentra naquele lugar. É importante que você se esqueça todos os problemas lá de fora,
todos os barulhos e se concentre só aqui. Esse é o seu primeiro exercício, de concentrar. Depois que você fizer isso, vá fazer as suas atividades normais, ok? O segundo exercício é sentir o Ti. Então, você vai esfregar, né? Friccionar uma mão na outra. Depois que você aquecer as mãos, você vai posicionar uma na frente da outra, assim, bem pertinho. Quando você fizer isso, você vai sentir que corre uma energia entre uma mão e outra. Esta energia também é o Ti. Conforme você vai fazendo esse exercício e vai concentrando a sua atenção, você começa a espaçar, não espace muito rápido, porque senão você vai perder energia. Vai espaçando devagar e vai percebendo como essa energia ela também vai se expandindo. A sensação é como se tivesse um cobertorzinho quente entre uma mão e outra. Ter essa consciência é muito importante. O nosso terceiro exercício é o seguinte: depois que eu aprendi a concentrar o meu Ti entre as minhas mãos, eu vou posicionar essas mãos e esse Ti em algum lugar do meu corpo. Então, além de fazer todo aquele exercício que eu disse para você, o primeiro exercício, né? Que é se sentar, se esquecer dos problemas, concentrar. E também o 2, agora eu vou pro terceiro, que é posicionar a minha mão em algum lugar do meu corpo. E aqui, ó, eu vou ficar o tempo que eu precisar e vou sentindo a troca de energia entre as minhas mãos e o meu corpo. O quarto exercício e o último é, além de fazer todos esses três, você vai posicionar a mão na sua barriga, né? E você vai, então, inspirar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca, ok? Uma mão atrás da outra, né? Uma do lado da outra, ou pode ser assim em cima também, da maneira com que você achar melhor, ok? Você inspira e imagina como se a sua barriga fosse um balão. Quando eu puxo o ar, esse balão cresce, levantando a minha mão, e quando eu solto o ar, esse balão esvazia, abaixando a minha mão. Quando eu faço isso, nessa região aqui, nós temos um ponto muito importante para a nutrição do nosso chakra básico em conexão com o nosso chakra umbilical, que para Kundalini é então a nascente desse rio de energia. Para a medicina chinesa, nós temos um meridiano aqui na linha média, que é o meridiano de vasoconcepção, também chamado de VC. Aqui, né, nós temos então o VC3, que é esse ponto que eu tô falando para vocês. Temos o VC8, que é o umbilical, e temos o VC12, que é inclusive na mesma região estomacal. Nos dá energia, ele nos dá alegria de viver, nutre todo o nosso corpo e melhora a nossa reserva energética de Ti. Além de te ajudar a ficar menos ansiosa, menos depressiva, de uma certa forma, quando o nosso corpo está bem nutrido de Ti, ele consegue se equilibrar melhor, ou seja, é um tratamento complementar a qualquer outro tratamento. Você pode realizá-la sempre que você se sentir cansado, esgotada, ou até mesmo quando você se sentir que precisa de uma recarregada de alguma maneira, certo? Claro que você não precisa esperar ficar mal para poder fazer esse exercício. Você pode fazê-lo todos os dias antes de dormir e até mesmo antes de se levantar da cama. Deitado ali na sua cama, você pode fazê-lo também, ok? O ideal aqui seria você fazer os 4. Começar pelo 1, depois ir pelo 2, depois o terceiro e então o quarto exercício, certo? Mas se você só tem tempo de fazer o 1, faça o 1. Se você só tem tempo de fazer o 1 e o 2, faça o 1 e o 2, porque você já vai ver os resultados quando você começar a fazer, mesmo que seja só um pouquinho do seu dia, 5 minutinhos, 2 minutinhos, não custa nada, afinal de contas, você está direcionando também a sua atenção para você. É um momento de autocuidado, é um momento de autoacolhimento, e isso é tão importante
e tão raro na nossa rotina? Para encerrar aqui o nosso encontro, eu gostaria muito de agradecer não só o seu tempo e a sua atenção, mas também de te convidar a me seguir nas redes sociais, no YouTube, aonde eu dou várias dicas legais. E também de deixar o meu contato para que você possa entrar de fato em contato e que nós possamos trilhar esse caminho de mãos dadas também. Eu ofereço esse treinamento às mulheres, aos casais e à família, porque a família, como nós vimos antes, exerce um papel muito importante de apoio e infelizmente práticas assim não fazem parte da nossa cultura de maneira arraigada, certo? Eu ofereço também esse treinamento aos profissionais do parto que desejam não só compreender e também implementar essas práticas em seus protocolos. Beijos no coração e até mais!